Ela tirou o casaco e entrou na tumba. Deitou-se ao lado do cadáver do dono do túmulo e em seguida pediu ao próprio irmão que lacrasse o local com tábuas. Quando a última tábua foi colocada, a mulher rapidamente ligou uma câmera. Ela queria filmar tudo o que aconteceria ali dentro. Por quê? Porque no Brasil existe uma lenda antiga que diz que as pessoas mais pecadoras, após a morte, sofrem torturas terríveis dentro de seus túmulos. E o dono daquela tumba, ao lado dela, era justamente um desses pecadores que morreu. Quando a meia-noite chegou, o defunto deu um grito agonizante e se sentou, ereto dentro do caixão. 10 anos antes, os pais de Clara tinham uma padaria. Um dia apareceu por lá um cara estranho, todo esquisito, com uma tosse daquelas que parecia que ia sair o pulmão. O irmão de Clara, com pena, deu um copo d'água pra ele. O homem bebeu, agradeceu com um Deus te abençoe e deu uma fita cassete pro irmão. Disse que o mundo lá fora era perigoso e que ele não devia sair de jeito nenhum. Depois que o homem foi embora, o irmão ficou mexendo na fita até que Clara gritou. Um mendigo maluco tinha invadido a padaria e roubado o dinheiro do caixa. Os pais saíram correndo atrás dele, mas no segundo seguinte, uma explosão assustadora aconteceu lá fora. A explosão foi tão forte que matou várias pessoas, incluindo os pais de Clara. A polícia contou pra eles que o homem que deixou a fita era o responsável pela bomba. Depois de dar depoimento, Clara correu pra casa com o irmão. Ela tinha certeza de que a fita tinha algo a ver com aquela tragédia. Quando colocaram a fita pra tocar, ouviram gritos de dor, como se alguém estivesse sendo torturado. Depois disso, Clara e o irmão, agora órfãos, foram obrigados a entrar numa escola religiosa que cuidava de crianças sem pais. Clara odiava aquele lugar. Todo mundo lá era super religioso e o cara que matou os pais dela também era um fanático. Nas aulas de religião, o professor dizia que pecadores e pessoas sem fé sofriam torturas horríveis depois de morrer. Ele descrevia cenas de corpos sendo destruídos, carne e ossos sendo devorados por vermes, gente dormindo no chão, mas em vez de ficar com medo, Clara ficou com raiva. Ela decidiu que ia provar que essas histórias de tortura no túmulo eram mentira, só pra enfraquecer a fé das pessoas. Ela queria fugir dali. Então Clara chamou o irmão e foram até uma floresta onde tinha um túnel que, diziam, levava pro mundo lá fora. Mas no meio do caminho, os dois começaram a sentir falta de ar. E pior, acabaram se separando sem perceber. Clara, desesperada, começou a procurar o irmão, até que ouviu o choro de um menino. Era um garotinho encolhido num canto do túnel, todo assustado. Clara ficou em pânico e saiu correndo, mas quando chegou do lado de fora, viu o irmão e os professores esperando por ela. De volta à escola, Clara perguntou pra um professor quem era Ismael. O professor ficou branco, gaguejou e não respondeu direito, como se estivesse escondendo algo. Mais tarde, Clara ouviu uma conversa entre dois professores e descobriu o segredo. O patrocinador da escola, um velho chamado Valdemar, era um monstro que abusava dos meninos da escola. Ismael era uma das crianças que ele tinha matado, e o próximo alvo era o irmão de Clara. Clara correu pra salvar o irmão, mas já era tarde. Ele tinha sido levado. Ela tentou resgatá-lo, mas foi impedida por 2 guardas e acabou trancada num depósito. Pra escapar, Clara usou um lenço pra puxar uma das tábuas da janela e com muita força conseguiu abrir espaço suficiente pra sair. Ela correu até o carro que tinha levado o irmão, quebrou o vidro e conseguiu libertá-lo. Os dois fugiram pelo túnel, mesmo com medo do que pudesse ter lá dentro. Era a única saída. Eles correram sem parar e finalmente conseguiram escapar. 10 anos depois, Clara trabalhava como enfermeira num asilo. Durante todo esse tempo, ela nunca esqueceu do seu plano: provar que as torturas no túmulo eram mentira e acabar com a fé cega das pessoas. Ela passou anos procurando o candidato perfeito e finalmente encontrou a velha Valdemar, que tinha abusado de tantos meninos. Os filhos de Valdemar eram uns ingratos e a jogaram no asilo onde Clara trabalhava. Clara se aproximou dela e, quando estavam sozinhas, confrontou a velha com todos os crimes que ela tinha cometido. Valdemar ficou chocada, mas no final se arrependeu. Ela até concordou em se matar para ajudar Clara a provar que as torturas no túmulo eram mentira. Depois que Valdemar morreu, os filhos dela só pensaram na herança e deixaram o enterro por conta do asilo. Clara e o irmão enterraram Valdemar e Clara entrou na tumba com uma câmera para filmar o que aconteceria. O irmão ficou do lado de fora, mas sem que eles percebessem, uma cobra preta entrou na tumba. Clara passou a noite lá dentro e no dia seguinte viu que nada tinha acontecido. Ela ficou ainda mais convencida de que as histórias de tortura no túmulo eram invenção. Até deu uma entrevista pra TV contando sua experiência. Mas a partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma noite, Clara ouviu a voz da velha Valdemar chamando por ela. Ela seguiu o som até o quarto de Valdemar, mas não tinha ninguém lá. Quando ela fechou a porta, ouviu um barulho e viu uma senhora de cabelos desgrenhados na porta. Era uma idosa com Alzheimer, que chorava dizendo que o marido estava fazendo algo que a magoava. Clara foi até o quarto do casal e descobriu que o velho estava flertando com uma cuidadora. Ele tentou se explicar, mas a idosa estava tão chateada que mandou ele embora. Clara sugeriu que eles se acalmassem separados, mas quando a idosa voltou pro quarto, ela começou a ter problemas de incontinência. Como era muito vaidosa, foi até o banheiro pra se limpar, mas acabou presa na máquina de lavar e morreu. Pausa rápida no vídeo. Essa nova plataforma é 100% licenciada pelo governo brasileiro. Convide seus amigos e aproveite benefícios exclusivos. Cada rodada de jogo é rigorosamente supervisionada. Jogue com tranquilidade, aproveite o bônus diário e tenha uma experiência única. Não fique de fora dessa. Clique abaixo e aproveite. O marido dela ficou desesperado e Clara, vendo aquilo, lembrou da dor de perder os próprios pais. Ela decidiu ajudar o velho a se despedir da esposa e chamou uma médium conhecida como Tia Zuleide. A médium fez uma sessão de espiritismo e a idosa apareceu através dela. O marido pediu perdão, mas a idosa disse que só perdoaria ele se ele matasse a cuidadora que o seduziu. Clara, assustada, interrompeu a sessão e levou os idosos para almoçar. Mais tarde, a cuidadora que flertou com o velho perguntou para Clara como se redimir pelos pecados. Clara, que não acreditava mais em nada disso, não soube o que responder.